Fala aí, meus guerreiros, fala aí, minhas guerreiras. Espero que estejam todos bem. Hoje eu trago aqui para a nossa videoaula uma lista de questões para resolvermos sobre a temática filosofia nietzschiana. E esse tema, ele é mais que importante, na verdade, importantíssimo, em se tratando de preparatório para o vestibular da UNB e também para a prova da terceira etapa do PAS. Prova em que a leitura de Nietzsche é uma das obras obrigatórias. Então a proposta dessa nossa videoaula é ensinar-lhes a como resolver essas questões sobre o tema. Por isso, eu realmente incentivo vocês a terem em mãos as suas anotações, um papel, uma caneta, um lápis ou o que quer que seja, para que vocês comecem a prestar atenção em várias dicas que eu vou trazer aqui para vocês. Principalmente em se tratando de formas como nós devemos balizar a leitura para julgar os itens conforme certo ou errado, segundo o padrão das provas da UNB. Portanto, sem mais delongas, vamos entrar nessa lista de exercícios e, já de antemão, gostaria de me colocar à disposição para responder a quaisquer dúvidas que vocês vão e podem levantar nos comentários aqui do nosso vídeo. Para responder a questão 1 e 2, nós vamos ter de ler esse trecho trazido da obra O Crepúsculo dos Ídolos, em que Nietzsche nos diz: às vezes, o valor de uma coisa não se acha naquilo que se obtém com ela, mas naquilo que ela se apega, aquilo que nos custa. O homem livre é guerreiro. Como se mede a liberdade, tanto em indivíduos como em povos? Conforme a resistência que tem de ser vencida, conforme o esforço que custa em ficar em cima do muro. Em ficar em cima. Quero chamar atenção para essas frases aqui. Às vezes o valor de uma coisa não se acha naquilo que se obtém com ela. Tudo bem? Olha só, vou grifar agora de verde, mais importante. Mas naquilo que por ela se paga, aquilo que ela custa. Outro trecho fundamental que eu pediria para vocês grifarem é que a liberdade para Nietzsche, ela é entendida conforme a resistência em se vencer alguma coisa. Vamos ver o que o item 1 vai nos perguntar aqui. Depreende-se do texto. Vamos começar grifando esse termo, depreende-se que. Essa palavra, ela já está dando a abertura para que você, candidato e candidata, saiba como responder à questão. A UNB coloca nos seus itens desse tipo, palavras como depreende-se que, infere-se que, conclui-se que, são questões ligadas a uma forma de responder chamada de interpretação de texto. O que a UNB está cobrando de você aqui? Ela quer que você, a partir das informações trazidas no texto, saber se você pode concluir isso que ela está trazendo no item. Então, necessariamente, o que está escrito aqui na primeira questão não precisa estar no texto. É uma possível hipótese, é uma possível derivação a partir das bases que o texto te deu. Então, ela quer saber se nós podemos chegar a essa conclusão ou não. E para que você saiba se isso é ou não possível, você tem que ter feito uma leitura muito bem aprofundada do item e do trecho do texto que ela trouxe. Então, podemos concluir, ou depreende-se do texto, que, segundo o critério de avaliação da liberdade, olha só, essa ideia de liberdade proposta por Nietzsche é aquela que entende a importância da resistência de ser vencida. É o esforço empreendido pelos indivíduos e pelos povos para alcançar a liberdade e não o que ela permita realizar, que indica o valor da liberdade, concepção cuja síntese está representada pela sentença o homem livre é guerreiro. Podemos inferir isso, podemos concluir isso realmente, que a importância da liberdade não está naquilo que ela permite alcançar, mas nesse empreendimento de uma eterna resistência, de uma eterna luta? Correto, meus queridos. É o que ele diz aqui nesse trecho, sintetizado nesse grifo nosso em verde, que nos permite concluir realmente isso que a alternativa nos coloca. Portanto, está item correto.
Vamos para a alternativa de número 2. Considerando o texto acima. Então, olha o outro direcionamento que o enunciado traz. Considerando o texto acima. Então, vamos considerar as informações dele para responder, de acordo com o que está no texto. O valor de uma coisa nunca se acha incrustado nela, porque o esforço para alcançá-la é superior à própria coisa. Em nenhum momento, Nietzsche vai trazer a ideia de que o valor não está nas coisas. Ele está dizendo que realmente o valor está no empenho, na resistência para alcançar aquilo. Né? Mas ele não chega a dizer que as coisas não têm o seu valor. Não pode ser a letra A. B. O homem livre é guerreiro, pois a liberdade coloca os indivíduos sempre em conflito, conduzindo às divergências. Até aqui a questão está correta, que é o que ele diz no texto. Mas em nenhum momento ele vai dizer que obrigatoriamente aconteça essa divergência. C. A resistência, a luta e a dificuldade para alcançar algo tornam o objetivo mais valioso que a coisa em si mesma, porque o que está em jogo é o próprio sujeito livre. Sim, meus queridos, é essa a alternativa correta, a letra C. Vamos ver a D. A atitude de ficar em cima é típica do homem livre. Pelo contrário, em nenhum momento ele vai falar que é do homem livre, mas é daquele homem que não sabe ser livre. Não pode ser a letra D. Gabarito da número 2, letra C. Para responder às questões de número 3 e 4, nós vamos também ter de ler um trecho da obra O Crepúsculo dos Ídolos, que foi cobrado no PAS de 2013. Olha o que ele nos diz. Coloco um princípio numa fórmula. Todo naturalismo na moral, ou seja, toda moral sadia, é dominado por um instinto de vida. Um mandamento qualquer da vida é preenchido por um cânone determinado de deves e não deves. Quaisquer obstáculos e hostilidades no caminho da vida são assim removidos. A moral antinatural, ou seja, quase toda a moral que até agora foi ensinada, venerada e pregada, volta-se ao contrário, justamente contra os instintos da vida. Ela é uma condenação desses instintos, ora secreta, ora sonora e atrevida. Vamos grifar algumas passagens importantes aqui para nós. O naturalismo moral para Nietzsche é a moral sadia, ou seja, aquela movida por um instinto de vida. Tudo bem? A moral antinatural, por seu turno, ou seja, é aquela que volta justamente contra os instintos da vida. Né? Ela é uma condenação desses instintos. Olha o que ele diz na número 3. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche trava uma guerra contra a moral tradicional e a transforma na moral do aperfeiçoamento. Meus queridos e minhas queridas, sempre quando nós formos resolver esses itens para serem julgados com certo ou errado a UNB, eu sempre digo a vocês, leiam oração por oração e tentem ver se alguma das orações apresenta alguma divergência ou algum ponto incorreto. Vamos lá. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche trava uma guerra contra a moral tradicional. Até aqui, correto. E ele também transforma essa nova proposta moral num aperfeiçoamento? Não. Questão errada. Porque essa ideia de aperfeiçoamento é muito vinculada à proposta apolínea, e que é justamente uma proposta que o niilismo nietzschiano tenta desconstruir. Questão errada. Quarta, as ideias desenvolvidas no parágrafo apresentado acima permitem inferir, olha só, permitem então concluir, ir além do que está no texto, que as sociedades não têm adotado a moral sadia, porque seus membros, geralmente, não se submetem a cânones que rejam suas atitudes. Vamos interpretar. As ideias envolvidas no texto permitem inferir que as sociedades não têm adotado a moral sadia, justamente.
a moral como proposta por Nietzsche. Agora, por que será que elas não têm adotado? Né? Aqui vem a causa, portanto, dessa recusa de se adotar a moral sadia. Será que é porque seus membros, geralmente, não se submetem a cânones que rejam suas atividades? Questão errada. Ela está errada por causa dessa palavra. Se ela fosse excluída, aí ela se tornaria correta. Justamente, os membros das sociedades não adotam essa moral sadia porque se submetem a esses cânones apolíneos, ocidentais, cristãos, né, que justamente são um atentado contra a moral sadia. Questão errada, portanto. Vamos para a próxima. Com relação à interpretação de aforismos retirados da obra O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, julgue os itens abaixo. Então, nessas próximas questões que caíram em 2016 no PAS, a UNB vai trazer alguns aforismos e ela vai dar uma interpretação para eles. Ela quer saber se a gente pode ou não interpretar esse aforismo segundo o que ela está colocando. Vamos ver no item 5. No aforismo a seguir, escrito na porta de casa de um antissemita, como vós escolhestes a virtude e o peito estufado, mas olhais ao mesmo tempo invejosamente para as vantagens dos inescrupulosos, com a virtude renuncia-se, contudo, às vantagens. Nietzsche critica a pretensa virtude da renúncia, que para ele é uma forma de ocultar fraquezas, questão correta, né? Justamente porque ele está dizendo que esse indivíduo, ao em um momento se valorizar de peito estufado, mas em outro olhar invejosamente para os outros, querendo ser ou ter as vantagens dos outros, ele está, portanto, tendo uma atitude de renúncia de si mesmo. E isso é uma forma de realmente exercer uma forma, né, de ocultar as suas fraquezas. Questão correta, sem problema algum. Questão 6. No aforismo, quem não sabe colocar sua vontade nas coisas, ainda insere nelas ao menos um sentido, isto é, crê que uma vontade já esteja nelas, princípio da fé. Nietzsche sustenta, entre outras teses, a de que as coisas não, olha essa palavrinha, não possuam, né, vontade de qualquer tipo. Questão errada. É justamente o contrário que ele está dizendo, que nós podemos imprimir nas coisas os nossos desejos, as nossas vontades. E não podemos afirmar, obviamente, que as coisas não passam a ter essa vontade que nós criamos sobre elas. Questão errada. Isso aqui resume o que nós dissemos nas nossas aulas de Nietzsche sobre a ideia de vontade e de potência. Próxima questão. E, abre aspas, o verme se enconcha, quando é chutado. Essa é a sua astúcia. Ele diminui com isso a probabilidade de ser novamente chutado. Na língua da moral, humildade. Nietzsche será que relaciona a ideia cristã de humildade à covardia? Questão correta. E se você não se lembra disso, meus queridos e minhas queridas, valeria a pena vocês voltarem na nossa aula teórica de Nietzsche, em que nós realizamos toda uma análise sobre a crítica feita ao cristianismo, à moral tradicional, e que é o que esse aforismo, sob a metáfora do verme, implanta aqui nessa interpretação. Questão correta. Questão 8. Olha o que ele nos diz aqui. No aforismo, que não se venha a cometer nenhuma covardia contra as próprias ações, que não as abandonemos em seguida, o remorso é indecente, Nietzsche defende a noção de responsabilidade social. Questão errada. Quem conhece filosofia nietzschiana sabe que ele está muito mais voltado à ideia do super-homem, que é aquele homem de si para si, convicto das suas capacidades e forças, aquele homem que consegue lidar com a vida do jeito que a vida é, sabe que em nenhum momento Nietzsche está realmente defendendo a noção de responsabilidade social.
e que não é isso justamente que o trecho traz para nós. O trecho não pode ser interpretado dessa forma. Questão obviamente errada. Nona e última questão para a gente encerrar. No aforismo, o homem criou a mulher. A partir de que, porém? De uma costela do seu Deus, do seu ideal. Nietzsche sustenta que a versão bíblica do surgimento da mulher é verdadeira, a despeito de o autor ser um crítico das religiões em geral e do cristianismo em particular? Não. B. A versão bíblica do surgimento da mulher é uma projeção masculina que se pretende justificar pela referência a um ato divino. Muito bem. Alternativa B, de bola. É essa interpretação dada por Nietzsche sobre o conceito de vontade de potência, em que se cria o discurso do surgimento da mulher a partir do impulso masculino. C. A mulher é um ideal divino e sua criação foi um ato de vontade de potência de Deus. Não é isso que o trecho está dizendo. D. Deus é um ideal que carrega consigo traços femininos e por isso foi criado pelos homens. Questão correta, letra B. Meus queridos e minhas queridas, espero que as nossas dicas dessa breve videoaula tenham ajudado muito vocês a pegar algumas técnicas, algumas ferramentas para lhes ajudar a responder questões da banca UNB. Prestem atenção cuidadosamente em todas essas técnicas. Levem realmente para a resolução dos seus exercícios aí entre os seus estudos. E para quaisquer dúvidas, e sempre que eu puder colaborar, estarei aqui amplamente à disposição de todos vocês. Desejo a todos muita fé, muito foco, muita força e convicção. Um forte abraço e até nos revermos.